Vamos lá, pessoal, para mais uma aula hoje. Hoje o assunto é Revolução Francesa, tá? E aqui está o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Que já já nós vamos falar sobre isso, tá bom, pessoal? Vamos lá. A Revolução Francesa, ela se inicia no ano de 1789 e vai até o ano de 1799, tá bom? Vamos analisar aí ponto a ponto dessa Revolução Francesa. Ainda estamos falando do século XVIII, tá? Então já falamos aí sobre a Revolução Industrial, as revoluções inglesas, o Iluminismo, não foi? Pronto. E agora, ainda no século XVIII, Revolução Francesa, tá? Então, começando daqui, indo até aqui, a Constituição. Então, sociedade. Como era dividida a sociedade francesa antes da Revolução? Então, antes da Revolução, era dividida em 3 estados. Primeiro estado era o clero. Segundo estado, rei e nobreza. Esses dois aqui eram as classes privilegiadas, tá? Não pagavam impostos, por exemplo, tá? Viviam às custas do terceiro estado. O terceiro estado era o povo, era o restante da população. Camponeses, artesãos, professores, médicos, advogados, todo mundo estava aqui nessa camada maior da sociedade. Eram os que trabalhavam, digamos assim. E eles eram os únicos que pagavam impostos para sustentar o luxo do primeiro e do segundo estado, tá? Então era assim que era dividida a sociedade, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. A sociedade era estamental, ou seja, quem estava no terceiro estado aqui, ó, não poderia passar para o segundo, tá? Não mudava de classe social, não. Certo? Antes da Revolução ainda, a França vivia em crise econômica e também sofreu com a fome, a falta de alimentos devido a uma crise, a falta de alimentos por conta da temperatura naquela época, né? Vai ter cheias, vai ter tempestades, né? Muita neve e vai gerar aí a falta de alimentos. Então vai gerar aqui a fome. A crise econômica devido aos gastos em guerra. Lembra que nós falamos por exemplo, aí, nós vamos falar ainda, né? Sobre a independência dos Estados Unidos, por exemplo, e lá a França vai ajudar, né, os americanos a conquistar a independência, por exemplo, né? E aí o que acontece? A França vai usar o dinheiro público para investir em guerras, não vai desenvolver a sociedade, não vai desenvolver a economia, né? Então isso vai gerar uma crise econômica muito grande. Além disso, grande parte do dinheiro era para sustentar o luxo do primeiro e do segundo estado, que era o clero e a nobreza. Lembre-se, pessoal, isso no passado, o clero está se referindo ao pessoal da igreja, tá? Não esqueçam disso. Então, esses dois tópicos aqui estão se referindo ao que aconteceu antes da guerra. Agora, vamos falar da influência iluminista. Nós já vimos lá sobre esse assunto, iluminismo. Foi? Lembra? O iluminismo foi criado para derrubar o antigo regime, o mercantilismo, o absolutismo, o poder da igreja. Já vimos isso, né? Então, a Revolução Francesa vai ser baseada no iluminismo, que tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade, que é esse lema que nós colocamos aqui, ó. Tá? Liberdade para todo mundo tinha que ser... naquela época, o objetivo maior deles era que todos fossem iguais perante as leis, independente de cor, de raça, de religião, de classe social, todos tinham que ser iguais perante as leis. Tá? A lei tinha que servir para todo mundo. Igualdade, né? Principalmente aí na questão da divisão de direitos, na questão de pagamento de impostos, por exemplo. Por que o primeiro e o segundo estado não pagam imposto? Né? E a fraternidade, né? A ajuda aí aos irmãos mais necessitados e tal, tá? Aqui referente à igreja, certo? Então esse era o lema da Revolução Francesa, baseado nos princípios e nos ideais iluministas, certo? Diante dessa crise aqui que nós acabamos de falar, crise econômica, fome, né? Desigualdade social, falta de emprego, entre outras coisas, o rei da França vai resolver
elaborar os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Isso eles se reuniam uma vez ou outra quando tinha que decidir alguma coisa. Esses Estados Gerais eram uma reunião dos representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Tinha representante dos três aqui, ó. Lógico, a maioria era o terceiro estado, né, que era a população, o grupo social maior, né? Então tinha mais gente aqui do que no primeiro e no segundo estado. Falando nisso, esses dois aqui representavam 3%, de 2 a 3% da população. O resto, os 97% 98%, estava no terceiro estado, para vocês terem ideia da quantidade de pessoas. Tá? Então o rei vai convocar os Estados Gerais, que era uma reunião de representantes dos três estados, para decidir o que deveria fazer para mudar esse panorama aqui, ó, de crise. Tá? Só que o sistema de votação desses Estados Gerais não era por pessoa, não era por cabeça, era por estado. Aqui poderia ter 100 pessoas, se eu tenho direito a um voto. Aqui tinha uma pessoa, direito a um voto. Aqui tinha 20 pessoas, era um voto. Então, lógico, né? Obviamente que o primeiro e o segundo estado sempre levaria vantagem, porque seria 2 votos contra 1. Mesmo aqui sendo a maioria, mas o voto era por estado e não por cabeça ou por pessoa. Tá? Então isso foi um dos questionamentos do terceiro estado. Esse é o primeiro passo para ocorrer a Revolução Francesa. Tá? E o terceiro estado queria que o sistema de votação fosse por pessoa e não por estado. Se fosse por pessoa, quem é a maioria da população aqui? Terceiro estado. Então, quando ia haver uma votação, quando fosse haver uma votação para eleger ou mudar uma lei, sei lá, criar uma nova lei, diminuir impostos, por exemplo, o terceiro estado, logicamente, ia levar vantagem. Por isso que eles queriam mudar o sistema de votação. E é lógico que o rei, né, junto com o primeiro estado, aí, o clero, não aceitou isso. Esse é o primeiro passo para ter o processo revolucionário. Tá? Então o terceiro estado sempre era prejudicado nesse sistema de votação. Então o que é que vai acontecer? Isso aqui vai levar à queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma antiga prisão e um local onde se armazenava armas e munições do governo francês, do rei francês. Tá? Então lá está o arsenal, digamos assim, né, do exército francês. Ele tinha grande parte do arsenal aí, de armas e munição. Então, ali era um local muito protegido, né? Então tinha canhões lá, como se fosse um forte, né? Tinha canhões. Então, o terceiro estado vai começar a divulgar, espalhar um boato de que o rei estava disposto a bombardear a cidade se o terceiro estado não parasse com essa questão de mudar o sistema de votação. Então, o que acontece? A população do terceiro estado vai se unir, vão invadir essa Bastilha, essa antiga prisão, vão pegar lá as armas e as munições que ali estavam e vão fazer a revolução. Então, essa queda da Bastilha é justamente onde se inicia a Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Então, a queda da Bastilha é o marco inicial da Revolução Francesa. Tá? Então, aqui se inicia a Revolução. Então, quando a população se arma contra o governo, vai começar a ter uma série de mudanças. Essa Revolução Francesa é dividida em 3 fases. Tá? É dividida em 3 fases. Tá aqui. Assembleia Nacional, Convenção e Diretório. São as 3 fases. Tá? Nessa Assembleia Nacional aqui, né, vai surgir grupos políticos. Tá? Tá aqui os grupos políticos. Tá? Eram 3 principais grupos políticos, né? Mas eu chamaria de 2. Os 2 que vão participar aqui dessas 3 fases da Revolução. Os girondinos e os jacobinos. Tá? Que é a Assembleia ou a Convenção Nacional, que é a primeira fase da Revolução Francesa. Então os girondinos pertenciam à alta burguesia. Era a minoria, sentavam-se à direita. É aqui que vai surgir aquela expressão, direita e esquerda. Né? Porque sentava aqui à direita do rei, então, que era a alta burguesia. Planície ou pântano defendiam os interesses da burguesia e por isso aliavam-se com um outro grupo, sentavam-se no centro.
E os jacobinos, baixa e média burguesia, que era a maioria, e sentavam-se à esquerda. Então, aqui, digamos que eram os mais pobres, os jacobinos. Os girondinos eram os mais ricos. E esse grupo aqui, ó, do meio, ele estava mais ligado aos girondinos. Nós lutavam aqui pela mesma causa, porque pertenciam à alta burguesia. Tá? Então, eram assim os três grupos políticos. Certo? Então, nessa primeira fase de Assembleia Nacional, aí, ou Convenção, Assembleia Nacional, vai ter o quê? Vai permanecer a monarquia. Só que eles vão aqui elaborar, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que era esse documento aí? O que era isso? Esse documento vai estabelecer, por exemplo, a igualdade que estava se falando aqui, ó, desse lema, né? Onde todos seriam iguais perante as leis. Todo homem deveria ter direito à sua propriedade privada, por exemplo, né? A participar do sistema de votação, né? A ser julgado igual a um rico, por exemplo. Então, essa declaração de direitos aqui, ó, do homem e do cidadão, vai trazer mudanças nas leis francesas que vai beneficiar a população mais pobre, onde todos seriam iguais perante as leis. E isso acontece na primeira fase, a Assembleia Nacional. Certo? Nessa fase aqui, vai surgir também a Constituição nova. E nessa Constituição previa, entre outras coisas, que o rei não ia mais mandar sozinho, iria agora ter uma monarquia constitucional, como era lá na Inglaterra que nós já falamos, lembra? O rei ia governar junto com um parlamento, ou governar com uma constituição. Ele não podia passar por cima dessas leis que estavam estabelecidas. E é isso que vai fazer com que agora aconteça a segunda fase da Revolução. Por quê? O rei não aceitou essa Constituição. O rei não aceitou essa declaração de direitos aí do homem e do cidadão. Não aceita. Então o que é que vai acontecer? Vão prender o rei e a rainha. E vai começar agora a segunda fase da Revolução Francesa, que é chamada de Convenção. Né? Essa fase aqui vai ser governada por quem? Pelos jacobinos, aquela classe mais pobre que nós falamos agora há pouco. E é nessa fase que vai ter a fase do terror. Por quê? Os jacobinos vão usar a violência para fazer valer as leis que foram estabelecidas. Quem era contra a Revolução, quem era contra os jacobinos, passaram a ser mortos na guilhotina. Guilhotina é aquele equipamento que cortava a cabeça. Né? Então todo mundo que era contra o governo naquela época dos jacobinos morriam na guilhotina. Isso era em praça pública. Tá? Isso era em praça pública. E até uma imagem aqui que mostra isso. Então cortavam a cabeça dele aí na guilhotina e depois passavam a expor essa cabeça aí na população. E num dia, todos os dias tinham mortos aí na guilhotina, todos os dias. E isso virou assim até um evento naquela época, né? Porque todo mundo ia para a praça se reunir para ver quem ia ser morto, né? Qual era a acusação contra ele e tal. Então passou a ser muito sanguinário, digamos assim, esse governo dos jacobinos, por isso que é chamado de fase do terror. Inclusive, o próprio rei e a rainha foram mortos também na guilhotina. É a primeira revolução praticada por uma população mais pobre que vai levar o rei e a rainha à morte, a ser guilhotinados. Porque o rei e a rainha tentam fugir. E aí, por que eles queriam fugir? Queriam fugir para ir para a Áustria, onde eles iriam ter apoio do rei austríaco para voltar para a França e retomar o poder. Né? Então, diante dessa situação, os jacobinos resolveram matar o rei e a rainha, com medo que eles fugissem e acabassem com a revolução. Então, eles também vão ser guilhotinados. Tá? Por isso que chama de fase do terror. Certo? E aí vai vir a terceira e última fase da Revolução Francesa, o Diretório. Aqui os jacobinos vão se articular, vão tomar o poder dos jacobinos na fase da Convenção, né? Vai anular tudo que foi feito pelos jacobinos que beneficiava a população mais pobre, né? E para pôr fim a esse conflito aí de interesses políticos, 1799, eles vão dar o poder a Napoleão Bonaparte. Certo? Essa imagem aqui mostra quando eles estavam tomando a Bastilha, né? Invadindo a Bastilha. Tá?
Então, aí vai acabar, como começou a briga de girondinos e jacobinos, aí, né? Então, na fase do diretório, os girondinos vão dar um golpe chamado de 18 Brumário, onde vão tirar o poder dos jacobinos e deles mesmos, né? E vão dar o poder a Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte assume, começando assim uma nova fase, que era o consulado, que nós vamos falar depois disso, a era napoleônica, né? Que acaba a Revolução. Então a Revolução, o marco inicial dela foi em 1789, com a queda da Bastilha, e o fim da Revolução vai se dar no golpe de 18 Brumário, em 1799, quando tiram o poder dos girondinos e jacobinos e vão dar o poder a Napoleão Bonaparte. Então, marco inicial, queda da Bastilha. E o final foi o golpe de 18 Brumário, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Nós vamos ver o que foi que mudou ou que não mudou durante o governo de Napoleão Bonaparte. Então, até a próxima.